Pessoal, vamos falar hoje sobre um dos maiores estrategistas militares da história. A foto dele apareceu aí na capa do vídeo, o general vietnamita Giap, que comandou as forças do Vietnã do Norte e os Vietcongues na guerra contra os Estados Unidos, na guerra do Vietnã, contra os Estados Unidos, junto com as tropas do Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte, comunista, apoiado pela China comunista e pela União Soviética, com armas, equipamentos e tal, dinheiro, uniformes, instrutores militares, tanques de guerra, fuzis, o AK-47 famoso, foi muito usado na Guerra do Vietnã, o AK-47 pelos Vietcongues e pelo Vietnã do Norte. O Vietnã do Sul, capitalista, comandado por um presidente que era praticamente um ditador, e os Estados Unidos foram lá, mandaram tropas, instrutores, helicópteros, navios, bombardeios poderosos, munições, tanques de guerra, infinidade de material para o Vietnã do Sul, e treinou com soldados do Vietnã do Sul, como está acontecendo hoje na Ucrânia. Para a União Soviética e os Estados Unidos, as duas potências, superpotências nucleares, e as duas superpotências da Guerra Fria não lutarem entre si, eles lutaram no Vietnã, um por trás do outro. Um por trás do outro, apoiando um lado, e o soviético apoiando o norte e os Estados Unidos apoiando o sul. Como hoje na Ucrânia. A Europa e os Estados Unidos apoiam o governo da Ucrânia, e a China e alguns outros países como Irã e tal apoiam a Rússia contra a Ucrânia, para não entrar em combate direto, China com os Estados Unidos. Então, cada cabeça, cada padrinho, vamos dizer assim, ajuda um lado que está na guerra. Uma metade do país e o outro ajuda a outra metade para ver quem é que ganha. Foi assim na Guerra da Coreia também. A Coreia do Norte foi apoiada pela União Soviética, pela China e pela União Soviética, e o Sul pelos Estados Unidos. O que acontece com o general Giap, essa figura genial na estratégia militar, um líder nato? Ele começou vencendo os franceses na guerra de independência do Vietnã, porque o Vietnã era uma colônia da França há muitos séculos, desde a época do mercantilismo, colonialismo. E após a Segunda Guerra Mundial, a França estava muito fraca, ela foi invadida pela Alemanha nazista, ela estava fraquíssima, assim como a Inglaterra, perdendo todas as suas colônias na África, na Ásia, na Oceania, as colônias se declarando independência, fazendo guerra civil de independência e ganhando. Então, você vê que hoje em dia a França e a Inglaterra praticamente não têm colônias pelo mundo, como tinha no passado, no século XIX, no século XVIII, não tem. Né? Mas ainda ali, falando aí do general Giap, lá no Vietnã, restava ainda no Vietnã a França. E a França mandou uma força para lá para poder ganhar dos insurgentes que queriam a rebelião e transformar o Vietnã num país independente da França, com um regime e com uma política comunista. E o Giap coordenou as forças, foi o comandante das forças vietnamitas e ganhou dos franceses. Expulsaram os franceses na Batalha de Dien Bien Phu. Foi um massacre, massacraram os franceses e achavam que estava tudo bem. E a partir dali, não satisfeitos, eles queriam unificar o Vietnã todo. Então foram para partir para invadir o Vietnã do Sul, a parte sul do Vietnã, que era capitalista, né? Essa metade capitalista, e eles comunistas. Só que os Estados Unidos, para não deixar isso crescer, foi lá e mandou instrutores militares para poder ajudar, treinar, mandar equipamentos, mandar material bélico para o Vietnã do Sul. Só que o Vietnã do Sul não estava aguentando. Era um governo corrupto, um exército corrupto, as forças armadas incompetentes,
E os Estados Unidos começou a mandar para lá soldados americanos, helicópteros americanos, aviões americanos, tanques, jipes, para poder ostensivamente ver se ganhava. E o GIAP construiu túneis, a famosa trilha Ho Chi Minh, que ligava o Vietnã do Norte até o Vietnã do Sul, passando pelo Camboja, se não me engano, um país ao lado. E por esses túneis eles traziam, agachados ali, os Vietcongs, armas, munição, fuzis. Os soldados saíam, né, emergiam já no Vietnã do Sul e já atacando as cidades e os guarnições vietnamitas, sul-vietnamitas e americanas. E o americano era também surpreendido, os soldados caíam em armadilhas, aquelas armadilhas que caíam com estacas e o batalhão todo caía ali. Eram feitos prisioneiros, passavam terror, pão que o diabo amassou na mão dos comunistas, e aí revidavam com poder e violência, com bombas de napalm, que era um negócio que massacra, pulveriza os alvos, né, destrói muito. O agente laranja também, se não me engano, que destruía as plantações, aquele gás ia matando a população civil. Então o Vietnã do Norte matava gente achando que eram informantes dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul, mas os Estados Unidos e o Vietnã do Sul matavam mais ainda camponeses que não eram militares nem do norte, achando que eram informantes dos Vietcongs e do Vietnã do Norte, porque era tudo vietnamita, era todo mundo parecido, tudo igual, então eles partiam desse princípio. E de fato, parece que houve sim muita colaboração da população rural para dizer onde os americanos estavam, qual era a tática dos americanos, por onde eles passavam. E o general Giap se aproveitou para ganhar conceito, ganhar amizade, ganhar o apoio dos camponeses para ajudá-lo, como está escrito no livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, que foi escrito há 500 anos antes de Cristo na China, que o general vitorioso, o exército vitorioso, ele conquista a população para o seu lado, para que a população, os civis, ajudem o exército, o seu exército. É assim que o comandante brilhante e vencedor atua. Aquele comandante ruim, ele não se preocupa, massacra a população, trata mal a população daquele país, e foi o que os Estados Unidos acabou fazendo. Só que o GIAP não tinha a força aérea que o americano tinha, que o Vietnã do Sul tinha, não tinha nada disso. Por que o GIAP venceu? Por dois motivos maiores. Primeiro, a China disse que se os Estados Unidos invadissem o Vietnã do Norte, a China entraria na guerra, e possivelmente até a União Soviética. Então iria entrar uma guerra direto entre China e Estados Unidos, União Soviética contra os Estados Unidos. Então os Estados Unidos bombardeava a capital, Hanoi, a capital do Vietnã do Norte, bombardeava os civis, bombardeava essa trilha subterrânea Ho Chi Minh em vários pontos, causava prejuízos, atrasava os vietnamitas, os Vietcongs e o Vietnã do Norte, instalações militares de cidades, energia elétrica, mas ele não podia mandar seus soldados invadir e ganhar a guerra, porque senão a China e a União Soviética disseram que iam entrar na guerra. Então, os Estados Unidos já estavam com a mão amarrada nesse ponto, né? E o segundo ponto é que o Vietnã do Sul Vietnã do Norte foi tendo maior capacidade mesmo e avançando sobre o Vietnã do Sul devido ao gênio militar do GIAP, que tinha a genialidade militar e tinha o apoio do povo, inclusive da população do Vietnã do Sul, que ele conquistou dizendo que nós vamos ser um país independente, todos vamos ser iguais, vocês não vão passar mais perrengue,
na mão do ditador do Sul, nem dos americanos. E aí, no final da guerra, na década de 70, com uma coisa que foi um erro dos Estados Unidos, que foi deixar os repórteres e os jornalistas filmar de perto a guerra. Então, filmava lá, os Estados Unidos bombardeou uma vila. Tem uma imagem famosa de uma criança, uma garota nua, toda machucada, saindo gritando e chorando. Aquela foto, aquilo lá, passando na televisão lá nos Estados Unidos, para os americanos, de gente sendo fuzilada, tiro na cabeça. Isso foi criando um sentimento nos Estados Unidos de anti-guerra, anti-Vietnã, anti-guerra do Vietnã. Eles estavam mandando soldados para o Vietnã, que primeiro não podiam vencer porque não podiam invadir o país do norte. Por mais fácil que fosse ganhar a guerra, não podia porque a China e a União Soviética iam entrar na guerra. Então não podia. E, em segundo lugar, porque estavam vendo que era um negócio sem sentido. Os Estados Unidos estavam gastando dinheiro naquela guerra do Vietnã. E aí, em determinado momento, os Estados Unidos os presidentes americanos começaram a retirar gradualmente as forças americanas e para deixar o Vietnã do Sul sozinho combater o Vietnã do Norte e os comunistas Vietcong. O que aconteceu foi que do Vietnã comunista, comandado pelo general Giap, tomou a cidade, várias cidades, fez a ofensiva do Tet, né, que não foi uma vitória, mas criou na mídia americana como se várias cidades estivessem sendo atacadas ao mesmo tempo pelo Vietnã do Norte, pelos comunistas, e um medo nos americanos em casa, vendo aquilo, dizendo, não, nós estamos perdendo a guerra. Nós estamos perdendo a guerra, olha só, o Vietnã do Norte está atacando todas as cidades do sul mais importantes, nós estamos perdendo território, não podemos avançar, está uma guerra sem sentido, está morrendo muita gente de ambos os lados, os nossos filhos daqui, e os vietnamitas lá, de um país que não interessa a gente. Então, começaram a retirar as tropas, os americanos, a saírem do Vietnã, e em Saigon, a capital do sul, o Vietnã capitalista do sul, numa cena famosa, um helicóptero americano tirando todo abarrotado de gente na fila para subir, para escapar pela embaixada americana, e aí o norte, liderado pelo Giap, conseguiu, pelo general Giap, conseguiu tomar todo o Vietnã e unificou, e é até hoje. Hoje já está virando o país capitalista, o Vietnã. Já é um ponto turístico, já tem empresas, como na China também. Mas sobre a guerra do Vietnã e sobre o general Giap, está posto. Lembrando que o general Giap não foi o presidente, nem o governante, nem o ditador do Vietnã. Ele era o principal general. Ele era o braço direito do líder comunista vietnamita, que era o Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, o nome dele. E o Vietnã não seria a unificação, não teria a vitória que teve sem a mídia americana mandando imagens lá para o Vietnã, para os Estados Unidos, fazendo pegar mal a guerra, sem o apoio da China e da União Soviética em armas e dizendo que não pode invadir o norte, senão eles iam invadir também o norte, iam entrar em guerra total. E não conseguiria porque ele foi um estrategista brilhante e conseguiu expulsar os franceses e depois os americanos e os vietnamitas capitalistas pró-Estados Unidos do seu país, e aí o Vietnã se unificou, como eu disse. Tá bom, pessoal? Então, tá aí a história do Ho Chi Minh, do general Giap, Nguyen Vo Giap, e do Vietnã, a guerra do Vietnã, a vitória dos comunistas sobre os franceses e sobre os americanos. Peço a você que gostou que entre no canal, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários, e no mais,
eu agradeço bastante a sua atenção durante esse tempo. Espero que eu tenha contribuído para que você tenha adquirido mais conhecimentos sobre esse brilhante militar, esse brilhante comandante, que foi o Giap, e sobre a Guerra do Vietnã, como é que ela aconteceu. Tá bom? Forte abraço, obrigado pela atenção, fica com Deus.